Os problemas da Momo e do nerd Ken Takamura estão longe de chegar ao fim. Depois dos dois fazerem uma aposta bizarra que terminou num enorme problema, agora eles precisam de lidar com problemas maiores com maldições e aliens. Esse anime é uma treta sobrenatural das boas de se ver. Antes de mais, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não for inscrito, inscreva-se, deixa o like, ativa o sininho das notificações e se tiveres opções de hypar o vídeo, dá um hype no vídeo. Sem mais recomendações, pega a pipoca e bora pro vídeo. Depois da Momo ser abduzida e ganhar poderes de telepatia, e o nerd ser amaldiçoado por uma velha tarada, eles vão na casa da Momo e ela já manda o papo pro nerd que a avó dela não gosta de meninos na casa dela sozinho com a neta. O nerd tenta entrar, mas vira um churrasco. O maluco pega fogo na hora. A avó da Momo tem um selo que impede as maldições de entrarem na casa. A Momo muito rápido joga ele no rio e tira o selo de proteção da casa e eles entram. A Momo vai trocar de roupa e o nerd começa com o stick do capiroto. A Momo controla ele do jeito carinhoso que ela sabe, jogando ele contra a parede. A campainha toca, e a Momo acha estranho e diz para o nerd ficar quieto, porque essa não é a campainha normal, é a campainha do capeta. Ela esqueceu que tirou o selo contra as maldições. A Momo teve a ideia de sair pela porta de trás com o nerd e voltar o selo no lugar. Mas quando eles saem de casa eles notam que estão presos e não tem como sair. E eles começam a ter uma hemorragia, e um rosto imenso olha para ele e pede o pinto do nerd. As maldições desse anime têm gostos muito peculiares. A Momo e o nerd põem-se a correr. A maldição destrói a casa e usa um bafo venenoso. A Momo não consegue lutar e controlar a maldição do nerd ao mesmo tempo. O nerd decide que vai lutar e pergunta na Momo se ela consegue liberar o poder da maldição da veia tarada e controlar a mente dele. A Momo diz que não sabe, mas que vai tentar. A Momo tenta controlar a maldição. O nerd começa a sentir o poder, mas ele não consegue controlar. A maldição lança o seu poder na direção deles. A Momo não desiste, mas já era tarde. Mas eles conseguem a tempo. O nerd ganhou uma transformação pica e salva os dois, mas ele tem problemas de autoestima. Maluco fica depressivo do nada. O nerd diz a Momo que vai resolver agora, mas a maldição faz um ataque no nerd e ele já vai de base. A maldição perde 5 dedos e não entende nada. O nerd, num piscar de olho, arrancou 5 dedos da maldição. O nerd encara a maldição de frente, mas o seu corpo era muito fraco e não aguenta o poder da veia tarada e já vai de F no chat. A maldição dá uma nele. E a Momo salva o nerd mais uma vez. A maldição faz uma posição de ataque de sumo. E a Momo teve a ideia de derrotar ele nas regras do sumo. A maldição lança o seu ataque feroz que destrói tudo. Mas o nerd, com a velocidade da luz, faz um ataque que corta a perna da maldição e a maldição perde o equilíbrio. E a Momo usa os seus poderes, faz a maldição tocar no chão com a mão. A Momo e o nerd venceram. A maldição estava a ser engolida, mas a maldição dá um jeito de não cair e pega a Momo e joga ela para longe. E dá um socão na Momo, e ela fica desacordada. E o nerd perde o controle e fica com os tiques do capiroto. Mas rapidamente volta ao normal. A Momo salva o dia mais uma vez, mas a maldição afunda a Momo de socos ao ponto de furar a parede. Mas tudo fazia parte do plano da Momo. A maldição furou tanto a parede, que a Momo ficou fora de casa. Ela pega o nerd e volta o selo e a maldição evapora instantaneamente. E assim eles vencem a maldição de uma vez por todas. Eles ficam tão felizes e a Momo cai desacordada, ela estava exausta. E para piorar, o nerd começa com os tiques do capiroto. A maldição da veia tarada controla o corpo do nerd. E o clima já fica sombrio mais uma vez. A veia tarada controla o corpo dele e levanta a Momo. Mas de repente um prego e um pedaço de madeira vão direito na cara da veia tarada, que sai voado até o rio. O pesadelo das maldições chegou. A avó da Momo chegou para acabar com a festa. A veia tarada olha para a avó da Momo e rapidamente faz um ataque por trás e rapidamente queima que nem vampiro quando fica no sol. A veia tarada já caiu na armadilha da avó da Momo. A avó da Momo tem um poder de criar barreiras espirituais com círculo e pregos talismãs, e prende a veia tarada dentro de um círculo, e dá uma surra de taco pra veia tarada saber quem manda aqui. Depois da surra sai uma ponta de lápis no taco e a avó da Momo faz mais um círculo em volta da veia tarada. A veia tarada, no desespero, diz à avó da Momo se queimar ela vai meter o nerd de arrasta também. Mas a avó da Momo estava nem aí pro nerd. E mesmo assim ela queima a veia tarada viva sem dó. A Momo acorda no seu quarto e sai a correr à procura do nerd. E encontra a sua avó assistindo TV.
A Momo perguntou na avó se não viu o seu amigo dela, ele usa óculos. E se ela não tiver por perto dele pode dar um problema enorme. A avó responde que já mandou a maldição para o mundo dos mortos, e diz a Momo: você não acredita em maldições. Por que a preocupação? Eu sou uma charlatona, esqueceu? A Momo se curva, e desculpa-se por ela ter duvidado da profissão da sua avó, e pergunta o que a avó fez com o nerd, e a avó responde: vai tu mesmo ver no templo. A Momo põe-se a correr desesperadamente até o templo, e encontra o nerd a comer. A Momo explica tudo o que aconteceu na sua avó, e diz que a veia tarada disse para quebrar a maldição precisa derrotar ela no túnel amaldiçoado. A avó da Momo diz que a veia tarada na verdade chama-se Velha Turbo e ela é muito poderosa no seu campo. Mas a avó da Momo traça um plano para eles atraírem a veia tarada para fora do campo dela, que assim a veia tarada fica mais fraca. A avó da Momo vai treinar eles para enfrentar a veia tarada. Mas no dia seguinte tudo já começa errado. O nerd não consegue controlar os poderes da maldição e para piorar ele quer deitar aquele barro cabuloso. Mas para ele ir ao banheiro a Momo precisa estar lá a ver ele para controlar a maldição, senão a veia tarada controla o corpo dele. O nerd não aguenta mais e vai a correr no banheiro. E a Momo impede com os seus poderes, mas o nerd está nem aí e vai correndo ao banheiro. E todo mundo corre para ver quem chega ao banheiro primeiro. O nerd deita aquele barro todo envergonhado. E a Momo conversa com a sua avó sobre seus poderes. A Momo se distrai por uns segundos. E o clima fica sinistro de novo. A veia tarada controlou todo o ambiente. Só a Momo que conseguia mover-se. Ela chama pela sua avó, mas a avó também estava parada. E a veia tarada diz para Momo que ela pode controlar o corpo do nerd a qualquer hora, e se ela não levar ele pro túnel amaldiçoado ele vai fazer o nerd meter a avó de F no chat. A veia tarada diz para levar o nerd no túnel amaldiçoado hoje de noite. E tudo volta ao normal. A Momo explica o que aconteceu na avó dela. De noite eles se preparam para enfrentar a veia tarada. Finalmente eles chegam ao túnel da veia tarada com o cu na mão. Eles caminham e acertavam o plano para vencer a velha Turbo. Mas a veia tarada aparece em forma de uma cabeça gigante. A Momo vê que vai dar merda, eles tentam escapar, mas já estavam cercados por uma outra cabeça gigante. Eles vão ser o jantar da veia tarada, mas Momo usa os seus poderes e lança vários tacos aos olhos da veia tarada. Mas a veia transforma seus olhos em boca e devora os tacos. O nerd diz a Momo para liberar a maldição. O nerd vai lutar com a veia tarada. A Momo libera o poder dele e ele transforma-se. O nerd e a Momo esqueceram que o poder do nerd é da velha tarada, e a veia desfaz a maldição e o nerd perde os poderes. Agora eles estão lascados de verdade. A veia tarada vai devorar eles dois, mas a Momo pensa na dica que a avó dela deu, então propõe uma aposta de corrida com a veia tarada. A veia aceita e pergunta na Momo quais são as regras e qual é a meta. A Momo explica que na verdade vai ser um pega-pega. A veia vai dar vantagem neles de 10 minutos e depois, se ela pegar eles, a veia tarada vence. A veia aceita a aposta e a Momo e o nerd já estavam a correr e a veia começa a contar. A veia tarada já começa a trapacear. Era para ela dar vantagem neles de 10 minutos, mas a veia só conta de 1 até 10 e já vai para cima com várias mãos monstruosas que saem do chão, e pegam primeiro a Momo, que é o cérebro do time. O nerd tenta resgatar a Momo, mas a veia aparece e diz para ele: agora falta você correr, e começa a contar de 1 até 10. O nerd reclama que ela está a trapacear, mas ela mete o foda-se. Quando ela termina a contagem, o nerd cai para cima e morde as tetas dela. Esse anime é uma loucura sobrenatural das boas, merece o teu like. O nerd não solta de forma alguma, e a veia tarada não vê nenhuma solução, então refaz a maldição outra vez e controla o corpo do nerd. Mas isso dá vantagem na Momo, que não perde tempo e já tenta controlar o poder da veia. A veia fica pistola e mete uma voadora na Momo, mas nos últimos segundos a Momo controla o poder dela e o nerd volta ao normal. A veia tarada ficou na forma dela mais fraca. Agora o jogo virou. Mas não, a veia tarada não estava sozinha. E do nada aparece um caranguejo gigante, era o outro demônio. E já cai pra cima deles. O nerd e a Momo põem-se a correr, mas o caranguejo dá uma neles que quase mete os dois de base. Mas o nerd transforma-se e sai correndo com a Momo nas costas. O nerd corria mais com o peso da Momo, ele não consegue curvar e cai do penhasco direito para a cidade. O nerd tenta aterrissar de qualquer forma e caem na cidade. Eles acham que já estão longe do caranguejo, mas o caranguejo já estava por cima deles. E já cai para cima deles, mas o nerd foge com a Momo nas costas pela cidade. Eles passam por algumas pessoas, mas ninguém via o caranguejo gigante. Tudo acontecia no mundo espiritual.
A Momo teve uma ideia e indica o nerd para ir em um prédio. Eles entram e o caranguejo entra também. A bagunça foi tão grande que afetou até o mundo normal. A Momo e o nerd não tinham mais nenhum lugar para fugir, mas a Momo usa os seus poderes e puxa um cano de água quente que deixa o caranguejo paralisado. Quando eles saem do prédio, eles ouvem barulho de algo se aproximando. A Momo olha para trás e vê um monte de pessoas com caras estranhas correndo na direção deles. A Veia Tarada convocou um monte de demônio que estavam adormecidos no cemitério da cidade. A Veia Tarada não vai deixar eles vencerem tão fácil. A Momo e o nerd correm desesperadamente, e os demônios já estavam na cola deles. A Momo tropeça e cai. O nerd vai ajudar ela, mas o caranguejo gigante aparece à frente deles. Num abrir e fechar de olhos, eles já estavam cercados. Então a Momo diz ao nerd para usar a transformação e seria a última vez. O nerd só consegue usar mais uma vez, mas se ele não se transformar, eles vão morrer aí mesmo. Então o nerd transforma-se, mete a Momo nas costas e sai correndo com tudo. A Momo também ajuda na fuga com os seus poderes. Eles combinam os poderes de várias formas para sair daquela situação. E de uma forma maluca eles conseguiram sair daquela situação, mas a Momo soltou a Veia Tarada. A Veia Tarada aparece na forma normal e já mete uma voadora nos dois. A Veia Tarada está muito F com eles. E mais uma vez eles já estavam cercados e para piorar a Veia Tarada faz uma fusão com o caranguejo gigante, e transforma-se em um demônio mais forte. A Veia Tarada diz para eles: eu vou dar 10 minutos de vantagem para vocês antes de comer vocês. A Momo ri e diz: eu só preciso de 1 minuto. Então ela usa o seu poder para segurar o metrô e eles escapam com o metrô. A Veia Tarada não entende nada e corre atrás do metrô. A Momo ainda provoca ela e a Veia Tarada fica mais pistola e salta para cima do metrô. E diz: agora vou devorar vocês. Mas o que a Veia Tarada não sabia é que tudo era plano da Momo. A Momo segura a Veia Tarada porque o metrô que eles estão vai para outra cidade. Desde o princípio o objetivo deles era esse: tirar a Veia Tarada da cidade. A avó da Momo estava na saída da cidade com uma barreira espiritual para a Veia Tarada. E assim a Momo e o nerd vencem a velha Turbo. Que episódio maluco! Se chegou até aqui, muito obrigado por assistir. E não esquece de se inscrever no canal e de deixar o teu like. Temos uma playlist deste anime para você no canal, dá uma olhada também. E até o próximo vídeo.